Olá, estudante, seja bem-vindo. Eu sou o professor Adriano Sepp, vou conduzir a nossa segunda aula de programação para Web 1. Essa aula eu chamei de intitulação Inteligência na Marcação e Interação Web. Nosso objetivo aqui é compreender um pouco mais as tecnologias que ainda estão do lado do navegador, qual é a profundidade dessas tecnologias. Então, nós vamos esclarecer algumas outras tecnologias, além daquelas que nós vimos, como HTML e CSS. Vamos discutir exatamente como a semântica trouxe a capacidade na linguagem de marcação para que nós possamos definir documentos mais legíveis, não para o ser humano, mas para a máquina, pensando em um futuro onde os dados precisam ser organizados, tá? Então, meu objetivo, para apresentar ali como resumo, inteligência na marcação do documento HTML com elementos de semântica e ainda através de programação em JavaScript. Então, nós vamos ver dois pontos, né? Dois focos. O primeiro é a semântica no documento HTML, que é exatamente o sentido que até então nós não estávamos preocupados. Nós queríamos marcar o documento só para que pudesse estabelecer os limites de um parágrafo, de um cabeçalho. Agora nós olhamos uma perspectiva mais estruturada, com o propósito de tornar mais fácil e mais legível para a máquina. E vamos adentrar também o conceito de linguagem JavaScript. Qual é a função dessa linguagem, quais são as características básicas dentro do contexto principalmente do navegador, né? Nós temos possibilidade de trabalhar com elas em mais de um contexto, tanto dentro do navegador ou dentro de uma aplicação servidor, aplicação desktop, mas o nosso foco vai ser exatamente o navegador. Eu gostaria de apontar para você quais são os assuntos, aí, o conteúdo da nossa aula, tá? No primeiro momento, nós vamos falar sobre os elementos de semântica. Para você guardar fácil esse assunto, é só você entender aqui, ó, usar esse sentido de ser, de sentido, tá? É o estudo do sentido com relação ao HTML. Então, nós focamos em usar tags que sinalizam para a máquina algo além daquilo que até então fazíamos. Então, quando nós vamos criar um cabeçalho, nós usamos uma tag específica. Quando vamos criar um rodapé, usamos uma tag específica. Isso não tem nenhuma razão para que o usuário possa ver com uma característica A ou característica B. Tem única e exclusivamente uma função de instruir ao computador que está fazendo o processamento daquele documento referente ao que é o rodapé, o que é cabeçalho, o que é uma seção, a seção principal, elementos de navegação. Vamos ao quadro. Vamos falar sobre programando no navegador. Aí nós vamos fazer a introdução da linguagem JavaScript, qual é o contexto dessa linguagem, muito utilizada. Se você fizer uma pesquisa, uma pesquisa de referência para a nossa área, que é de um site chamado Stack Overflow, você pode procurar lá por Survey Stack Overflow, você vai ver a pesquisa de todos os anos referente ao desenvolvimento, né, às tecnologias. E você vai descobrir que JavaScript é uma das linguagens mais utilizadas e também mais amada aí pelos desenvolvedores. Vamos ao quadro. Nós vamos depois fazer uma sequência com JavaScript, mais conceitos. Discutimos uma situação-problema, ali envolvendo basicamente um script em JavaScript. Depois seguimos com estruturas e controle de fluxo em JS. JS é o acrônimo aí para JavaScript, né? Depois falamos sobre modularização, quer dizer, como dividir o nosso JavaScript para que ele possa ser mais fácil de ser desenvolvido e compreendido, tanto por aqueles que desenvolvem, tanto por aqueles que vão dar a manutenção, né? Vão garantir o processo de evolução do software. E no final, nós vamos discutir sobre um assunto chamado DOM. Vamos ao quadro, que é o Document Object Model, tá? Que visa exclusivamente você compreender quais são as características que existem dentro do contexto de um navegador para que você, através da programação, você consiga interferir no documento HTML que foi, ora lido, depois renderizado, que é o processo de transformação do documento em algo visível ao usuário. E fechamos com a situação problema ali, número 2, que traz um código em JavaScript dentro do contexto do navegador. Esse é o nosso objetivo aí para a nossa aula. Elementos
de semântica em HTML. Semântica vem com relação a sentido. Até então, você usou o HTML, se você ainda não trabalha com ele profundamente, você usou o HTML para delimitar os dados para que o navegador possa fazer a interpretação e apresente apropriadamente essa informação ao usuário. Esse é o objetivo estrito, é restrito a isso o HTML. Não é para você colocar cor, não é para você formatar fonte, é delimitar o dado. Agora, baseado na explosão do número de páginas, né? Aí nós temos o conceito de Web 2.0, que trouxe características onde as pessoas passaram a compartilhar através da internet. Então, quer dizer, o volume cada vez mais ascendente, cada vez mais volumoso, a quantidade de dados produzidas, a W3C, que é aquele órgão que especifica a evolução do HTML e outras tecnologias da internet, ele achou por bem que houvesse elementos que trouxessem sentidos para uma página. Esse é o nosso objetivo. Vamos ao quadro. Os elementos semânticos, nós trazemos aí no HTML5, a nossa última versão do HTML, possibilita a utilização de elementos de acordo com o propósito. Tá? Então, o sentido eu preciso usar um cabeçalho, eu tenho uma tag específica para isso. Outro ponto, um elemento semântico expressa o seu propósito para o desenvolvedor e também para o agente cliente, que no caso é o navegador. Entenda que para o usuário que vai fazer a leitura da informação, não é necessário, não tem valor algum esses elementos semânticos, mas para o desenvolvedor que está restringindo e caracterizando o seu documento, sim, e também isso vai ter uma função para o agente cliente. Essa visão é um pouco mais audaciosa, né? O sentido de ter elementos semânticas era permitir com que a máquina pudesse fazer a leitura de um documento e, vamos dizer assim, conseguisse desmembrá-lo, entendendo quais são as partes e, assim, pudesse adaptar esse conteúdo para dispositivos distintos. Então, imagine que uma página HTML poderia ser interpretada por um computador e extraído somente as informações que são as principais, vamos dizer assim, e colocado em um dispositivo próprio para leitura. Então, o sentido vem em tornar legível para a máquina. E o último ponto ali, elementos não semânticos, nós já vimos alguns, por exemplo, o div é uma tag onde estabelece um container genérico, a gente diz uma área de agrupamento. Um span também, você só está estabelecendo um conteúdo, um espaço de texto. Agora, nós passamos a ter elementos, nós também temos os elementos semânticos, que são os parágrafos, na verdade listas não ordenadas, formulários e tabelas, são elementos que têm exatamente um sentido. A ideia do HTML5 com semântica foi introduzir novos elementos. Vamos ao quadro. Perceba, essa é uma visão do uso dos elementos de semânticas. Isso é algo que você deve incorporar no teu HTML. Você tem uma tag específica para cabeçalho, uma tag específica para rodapé, são essas aí, header e footer. Você tem uma tag específica para navegação, para uma área de navegação, artigo, que são os conteúdos de informação na sua página, tá? Conteúdo adjacente, quer dizer, um conteúdo que está diretamente relacionado ao conteúdo principal, mas ele não é o foco, é como se fosse uma notícia em paralelo ali, aquilo que você está vendo. Temos tags, vamos olhá-las. Essas tags, a primeira delas nós podemos dizer que é o header, é um elemento header, apresenta um container, uma área de agrupamento, para a introdução de um conteúdo ou ainda um conjunto de links de navegação. Fácil decorar, né, para você conseguir assimilar e depois reproduzir. Header é cabeçalho. Eu tenho um cabeçalho na minha página, eu vou usar um header. Eu tenho uma seção de informações onde também tem um cabeçalho, eu uso o header. Em contrapartida, nós temos o rodapé, que é o footer. Utilizamos o footer para definir o conteúdo de rodapé, seja de um documento ou de uma seção, que é uma outra tag que nós vamos ver. É possível ter muitos footers em um documento.
Olha bem, não existe só um rodapé numa página. Existe um rodapé principal num site corporativo, por exemplo, mas existe vários outros rodapés baseados no conceito de granularidade da informação. Quer dizer, eu tenho uma informação, ela tem um rodapé. Eu tenho uma outra informação, um outro rodapé. Tá? Essa é uma característica. Temos ainda a tag main. Utilizamos o elemento main para especificar o conteúdo principal de um documento. O conteúdo inserido neste elemento deverá ser único no documento e não poderá repetir através de outros documentos. Ele deve ser declarado apenas uma única vez no documento. Né? Ficou um pouco redundante ali o termo documento, mas o sentido do main já expressa, é principal. Uma outra tag, e muito importante, chamado nav. Através do elemento nav, podemos especificar os links de navegação principal de um documento. Nem todos os links serão disponibilizados nessa seção, mas será tratado como um meio padrão de navegação. Olha bem, você pode ter muitos outros links de navegação, só que você tem sempre uma página, uma seção principal. Então, essa seção principal nós agrupamos no elemento nav. Tá? Então, não são todos que vão ser incluídos, somente aqueles que constituem a ação primária de navegação. A tag section ela é utilizada para definir uma seção em nosso documento. O uso está livre para representar capítulos, subcapítulos, cabeçalhos ou rodapé. Perceba, você está dizendo, ó, existe uma seção de informação. Não existe uma regra, o que você deve colocar ou não. O fato é que existe uma delimitação de um conteúdo. O que você coloca fica livre aí para você. Já o artigo, não. O artigo, utilizamos esse elemento para representar uma composição independente em um documento. Página, aplicação ou site. O artigo é muito fácil de associar no article. É a ideia de você ter uma informação que, se você tirar do documento, você consegue ler. Ela está independente do conjunto. Então, o fato é, o artigo é independente, ele tem as informações necessárias para que possa ser consumido. O elemento aside, ele tem por objetivo criar um grupo de conteúdo que está sempre relacionada aos conteúdos subjacentes, como, por exemplo, uma lista de posts mais populares, categorias de um blog ou então comentários recentes. A ideia do aside é um conteúdo que está relacionado ao conteúdo principal. Ele não é único, né? Quer dizer assim, é uma lista que propõe outros pontos de navegação, mas que tem uma relação direta com o conteúdo principal. Por isso que é aside, é colocado de lado, mas não posicionalmente. Isso depende do uso de estilização. Eu fecho por aqui. Programando no navegador. Como que eu faço para programar dentro do navegador? Quais são as características para que isso possa acontecer? E aí nós abordamos a linguagem JavaScript. JavaScript, na verdade, a gente poderia dizer que é ECMA Script, ECMA Script, ECMA. Aí depende, você vai ver vários autores falando talvez diferente. Mas o fato é que JavaScript é o termo que hoje nós utilizamos para representar a linguagem de programação que nós temos no navegador, mas ela não exatamente é essa definição, é uma outra linguagem chamada ECMA Script, que vem exatamente de uma padronização, uma evolução que começou lá inicialmente na Netscape, que desenvolveu primeiramente uma versão de uma linguagem que pudesse ser utilizada no contexto do navegador, depois evoluiu para JavaScript, mas por uma questão ali proprietária, muitos adotam e não utilizam o termo JavaScript, mas eu trouxe ele exatamente porque é o que você mais vai procurar, JS ou JavaScript. Se assemelha à linguagem Java, mas está muito distante das características da linguagem. Quer dizer, a forma de funcionamento, por ser uma linguagem interpretada, o que vem a ser exatamente esse conceito? A linguagem interpretada, ela não passa por um processo de compilação. No momento que um bloco de código vai ser executado, o navegador, o agente cliente, ele faz a leitura do código e vai fazendo o que a gente chama just in time. No tempo exato da interpretação, ele vai compilando para nativo. Né? Então, tem algumas técnicas para você melhorar a performance, mas o sentido da linguagem é uma linguagem interpretada. Você não usa um compilador.
E essa característica de não ser uma linguagem compilada, ser uma linguagem interpretada, traz algumas vantagens com relação à facilidade de utilização, algumas características e possibilidades com relação a ela. Então, ela é muito mais flexível quando você pega uma linguagem Java, por exemplo, ou C#. Vamos ao quadro fazer algumas definições, tá? Primeiro, devemos compreender JavaScript como uma linguagem de programação da web. Isso é um fato verdadeiro. Você não tem hoje a possibilidade de usar uma outra linguagem no contexto do navegador. Existem algumas evoluções, como WebAssembly, que é a possibilidade de você desenvolver em outras linguagens e entregar isso para o navegador, mas é algo que tem evoluído. Então, você pode usar C# e outras linguagens mais, mas o que existe de forma mandatória, o que existe como principal para desenvolvimento no navegador é o JavaScript, e você não deve, ou melhor, você não pode olhar isso como um receio, você tem que usá-lo porque existe um grande potencial com essa tecnologia. Vamos ao quadro. Uma grande adoção através da web. O que isso vem a ser? O que nós temos que entender é que, a partir do momento que nós conseguimos o sentido primário de você conseguir acessar as pessoas, a acessibilidade ela está envolvendo duas tecnologias, a conectividade e uma capacidade de você entregar conteúdo. E os navegadores eles estão disponíveis desde um smartphone até mesmo um computador servidor. Então, o fato quando a gente diz que é grande adoção, é exatamente porque se você desenvolve usando JavaScript e a plataforma web, você alcança um número de usuários muito grande. Então, é uma ampla utilização. Só para a gente fazer um paralelo, se você tiver desenvolver para Android, você vai estar exclusivo à plataforma Android. Se você desenvolver para iOS, você vai estar exclusivo à plataforma iOS. Agora, se você desenvolver para web, você vai chegar nesses dois tipos de dispositivos. É fato que não com a mesma experiência, não com a mesma usabilidade, mesmo com a evolução, mas é fato que você consegue acessá-los. Vamos mais a algum ponto. Uma linguagem de programação onipresente, exatamente pelo conceito de acessibilidade, a conectividade, toda a evolução computacional que aconteceu na última década, vamos dizer assim, é o que propõe a inteligência dos sites e uma linguagem baseada em especificação. O que vem a ser isso? Aí é você recobrar o conceito da W3C. A W3C, ela especifica a evolução do HTML. O SMA Script, ele também segue a mesma proposta. Existe uma especificação de evolução e quem depende de implementar são os navegadores. Então, existe esse passo de especificar e esperar que os navegadores suportem aquela característica, aquela evolução. Vamos ao quadro. Nós temos ainda recursos básicos não são definidos. Qual é o sentido disso? Quando você começa a programar em linguagem ANSI C, C# ou Java, é comum você começar a aprender ali como é que eu faço a leitura do teclado, como é que eu mando uma mensagem para o terminal, né, que é o console write line, system out.println. Aqui não, porque o JavaScript ele entende e a proposta dele é rodar dentro de contextos diferentes. Ele pode tanto ser rodado dentro do desktop, quanto rodar dentro de um navegador. E dentro dessa característica, eu não tenho como receber dentro do navegador, do contexto do navegador, eu receber os dados via teclado. Isso é impossível, né? Não existe um meio formal, existe como você implementar. Vamos ainda ao quadro falar sobre por que o JavaScript. Quando desejamos criar algum nível de interatividade entre o documento e o nosso usuário, isso fica sob a responsabilidade da linguagem de programação JavaScript, tá? E o que nós conseguimos, isso segundo o Manzano, tá? 2008. O que nós conseguimos com relação à evolução? O que eu tenho de habilidade com o JavaScript? Eu posso manipular o meu HTML. O que vem a ser isso? Eu posso transformar o meu documento a partir da programação. Eu consigo construir novas partes da minha página dinamicamente, baseado em interações com o servidor, sem depender com que o usuário recarregue minha página. Eu ainda posso construir CSS, eu posso mudar características visuais, e aí a relação com o CSS
de forma extremamente prática. Eu ainda consigo executar processo de validação de dados. Todo o processo, toda a inteligência que existe no contexto do navegador é característica do JavaScript. Podemos ainda armazenar dados, é uma evolução que aconteceu sistematicamente aí. E temos ainda a habilidade de reagir a eventos. O usuário clicou no botão, o usuário mudou uma opção na tela, tudo isso é passível aí. E nós vamos olhar as variáveis, como elas são apresentadas. Perceba, primeiramente, a característica, uma linguagem, ela não tem declaração de tipo, então é uma linguagem fracamente tipada e dinamicamente tipada. De acordo com o tipo que você atribui, você está estabelecendo o tipo. E aí nós entendemos aqui, por exemplo, que eu tenho dados do tipo string, numérico e booleano. Depende do que eu estou atribuindo à minha variável. Numérico com casas decimais, de acordo com a atribuição, você vai mudar o tipo da variável. Então, por isso que a gente diz que é dinamicamente tipado. E fracamente tipado é porque você não precisa definir o tipo. Os operadores aritméticos são comuns, ó. Soma, subtração, multiplicação, divisão, resto de divisão, que é o mod, todos eles são suportados pela linguagem de fácil utilização. Já os operadores relacionais, igualdade, só que essa igualdade existe uma capacidade no JavaScript de tentar converter os tipos. Então, o igual é utilizado para comparação de tipos, só que ele faz o processo de conversão para tentar adaptar. Eu posso sinalizar igualdade, onde eu não desejo qualquer tipo de conversão, diferente com conversão, diferente com não conversão, maior, menor, maior igual e menor igual. Os operadores relacionais são extremamente simples, né? O que diferencia de outras linguagens é essa ideia de que ele tenta sempre converter, uma característica própria. Já os operadores lógicos, ou not, isso aí, ou não, né? Negação, são características ou operadores que nós utilizamos em outras linguagens da mesma forma, tá? A gente fecha agora esse momento de introdução ao JavaScript. Vamos avançar um pouco em JavaScript. O que me falta de conhecer mais a respeito dessa linguagem? É fato que a linguagem em si ela não é complexa, mas quando a gente entra nas minúcias com relação à programação orientada a objeto, características que são comuns a outras linguagens que você já tenha ouvido falar ou já tenha tido algum tipo de contato, JavaScript não é tão simples por ter características próprias. Mas, e também, quando nós pensamos na evolução de uma aplicação, a complexidade do desenvolvimento, nós precisamos mais do que uma linguagem. Então, nós entramos no mérito ali que existe uma complexidade a mais de desenvolver. Tá? Vamos ao quadro falar sobre alguns outros assuntos. Tá? Primeiro deles, comentário. Aqui fica só a menção, porque você tem comentário de linha usando //, ou de múltiplas linhas usando /*. Né? Se você teve uma base na linguagem ANSI C, você vai ver que existe toda uma influência. Né? Quando a gente pensa numa evolução de linguagens, na influência que as linguagens foram sofrendo, na medida que elas foram concebidas, toda a base de uma linguagem anterior, de certa forma, influencia. E aí você tem a linguagem ANSI C como elemento característicos aqui para a linguagem JavaScript. Só uma pontuação, esse tipo de influência criou-se uma série de linguagens, como Java, JavaScript, C#, que a gente chama de C Family, ou família C. Todas têm uma origem muito parecida, têm características próprias, e todas elas baseadas ali na linguagem ANSI C. Veja a influência que essa linguagem tem. Falando sobre caixas de diálogo. Tá? As caixas de diálogo são janelas no qual podemos utilizar com o propósito de interagir com o usuário, seja através de um alerta ou solicitando uma informação. Então, o que vem a ser essas caixas de diálogo? Eu preciso conseguir interagir com o meu usuário no contexto do navegador. Dentro do navegador, meu JavaScript foi construído, está rodando dentro do navegador. Eu tenho condições de mandar um alerta, solicitar uma confirmação, pedir uma informação ou até mesmo gerar uma informação que é exclusiva para o desenvolvedor. Olha, isso não é tão usual nos dias atuais, esse tipo de interação, mas ainda é válido, é comum você desenvolver e interagir dessa forma. Tá? Eu gostaria até de chamar aqui para o computador para mostrar
essas características, eu tenho aqui o Visual Studio Code, eu vou abri-lo só para pautar esse assunto. Eu tenho algumas, aqui ó, um exemplo, index, JavaScript. Ó, aqui é um exemplo muito simples para você entender e a gente avançar ali no assunto. Eu tenho, dentro do meu HTML, eu tenho uma seção de script e eu vou tirar aqui essa instrução, eu vou interagir, fazer um prompt, que é o que chamei de solicitação ali, e a hora que eu rodar esse script, o usuário vai receber uma mensagem, qual é a opção, e eu vou sugerir um valor de opção. E o que ele digitar para mim, eu vou mostrar na tela ainda, e ainda mostro dentro de um contexto de desenvolvimento. Perceba que isso aqui são meios de interagir, não tão usuais nos dias atuais, mas ainda são. Mas para você entender, ó, vou abrir aqui dentro de um servidor, só esperar abrir, ó. A hora que ele abrir, ele já me dá aquela interação, ó. Qual é a opção? Vamos colocar aqui a opção 10. Ele me mostra aquilo que eu digitei e quando eu olho aquela última instrução que era o console.log, eu não tenho acesso. Só que se eu pedir para visualizar a área de desenvolvedor, ó, More Tools, ferramenta de desenvolvedor, eu tenho uma seção chamada console, que eu tenho aqui a informação, olha o 10 que eu printei lá. Ó, eu vou rodar de novo essa página, vou carregar, vou digitar 200, me mostra 200, e ele apresenta aqui numa área de desenvolvimento. Perceba que essas características, elas são próprias do desenvolvimento dentro do contexto do navegador. Não são, você não consegue isso, por exemplo, se eu estivesse desenvolvendo para uma aplicação desktop, uma aplicação servidor, uma aplicação web. Mas dentro do contexto do navegador, sim. Então, são 3 meios, 3 formas de interagir. A última, ela tem uma função de gerar informações da execução da sua aplicação, que a gente chama de log. E ela é exclusiva para o desenvolvedor, né? Então, só para a gente expandir o horizonte, vamos ao quadro. Como que eu insiro o JavaScript no meu HTML, tá? O que eu preciso fazer para conseguir desenvolver algum JavaScript dentro do contexto do meu HTML? Basicamente, nós temos alguns níveis de interatividade no nosso documento, nós construímos através do JavaScript, mas podemos escrever de 3 formas, o inline, incorporado e externo. Vamos olhar o inline, tá? O inline, perceba, eu tenho um bloco body aqui, ó, eu tenho uma tag button e eu tenho a primeira utilização do HTML, do JavaScript, é uma das utilizações mais comuns. Estou reagindo à interação do usuário. Quando o usuário interagir no on-click desse botão, é um evento. Eu quero que esse JavaScript que está aqui seja executado. Tá? Então, eu consigo, inline, dentro da linha, incorporar o meu JavaScript. E ali eu reajo exatamente ao evento. Mais uma opção que eu tenho é o incorporado, que é aquilo que eu demonstrei ali. Como que eu faço? Basicamente, dentro do meu HTML, eu crio uma tag script e coloco todo o meu código aqui dentro. E aí eu desenvolvo a lógica que eu ache apropriado. E a última forma é o externo, que é a forma mais flexível, que é aquela onde você inclui uma tag script, só que você aponta para um arquivo externo. Olha, é esperado, naturalmente, que esse arquivo externo seja a forma mais fácil e mais prática de ser desenvolvido, porque você mantém um arquivo independente do seu HTML e existe toda uma capacidade do teu JavaScript interagir com os elementos do HTML de forma dinâmica. Então, eu consigo, mesmo em arquivos distintos, criar um mecanismo de ligação entre eles, tá? Esse processo de incorporação, ele é fundamental. Eu preciso distinguir os momentos certos e o meio certo para usá-los, tá? A gente fecha esse momento de evolução aqui em JavaScript. Desenvolvendo algoritmos em JavaScript. Qual é a complexidade? Na verdade, você vai descobrir que é mais fácil do que você imaginava, por conta de 2 características. Linguagem fracamente tipada e uma linguagem dinamicamente tipada. Porque eu gosto de sempre pontuar isso daí. Exatamente porque não ter que declarar tipo já elimina uma curva de aprendizado ali. Olha, eu consigo declarar uma variável e coloco o que eu quiser lá dentro dela.
A ideia do dinâmico também cria facilitadores, porque eu consigo pegar uma variável e colocar um valor dentro dela, ou colocar um objeto, um pseudo-objeto, uma pseudo-estrutura, características que quando você começa a pensar ali na linguagem ANSI C, ou Java, ou C Sharp, você tem toda uma curva de aprendizado. Em JavaScript, basicamente, você aprende como você declara. Nada além disso, você não tem muitas vezes palavras reservadas para isso. E dentro desse princípio, nós vamos resolver essa situação-problema. Ó, precisamos calcular a distância em metros entre duas coordenadas, lat e longe, latitude e longitude. Essa distância será utilizada para determinar o combustível necessário para o deslocamento de um avião de pequeno porte. Neste momento, consideraremos apenas a distância em linha reta, com até 100 metros de imprecisão. Então aqui eu criei esse contexto de que nós temos duas coordenadas, nós vamos usar JavaScript para resolver, tá? Como que eu faço essa programação? Vamos ao computador mostrar exatamente como isso poderia acontecer, tá? Eu estou aqui com o meu Visual Studio aberto, o Visual Studio Code, tá? O meu Visual Studio Code, só para pontuar, eu adicionei as minhas extensões, então tem várias extensões que você pode pesquisar, caso você queira utilizá-lo para desenvolver. Eu até sugiro que você faça essa pesquisa, ó, Visual Studio Code, HTML. O primeiro link que ele vai mostrar aqui, ó, HTML Programming with Visual Studio Code. Basicamente ele vai ter uma página específica para dizer, eu dei um zoom, vai ficar um pouco difícil para ler aí, mas ele diz quais são as vantagens de você usar o Visual Studio Code, e ele te dá elementos como ele chama de Emmet, que é um recurso para você gerar código, ele mostra aqui que você pode usar, e ele te dá no final aqui algumas extensões que você pode adicionar, que seria a extensão, a capacidade de você adicionar habilidade ao teu Visual Studio Code, né? Tudo isso são possibilidades, né? Então, nós voltamos aqui ao Visual Studio Code, eu vou fechar aqui e eu vou mostrar, e vou criar aqui a minha SP, vou tirar um zoom, um folder, SP1.1, eu já resolvi naturalmente para se acontecer alguma coisa aqui, e eu vou criar um novo arquivo aqui dentro, ó, new file, vou chamar de index.html. Se eu colocar dentro do HTML, eu consigo visualizar dentro do navegador, mas eu posso pôr dentro de JS. Eu não vou rodar dentro do navegador. O que eu preciso para calcular? Aqui, naturalmente, esse cálculo é baseado exclusivamente no conceito de linha direta, né? Quer dizer, a distância entre duas coordenadas. O que nós vamos fazer aqui é uma implementação simples. Usando Pitágoras, nós estamos utilizando o teorema de Pitágoras para calcular distâncias entre duas coordenadas num plano cartesiano, quer dizer, num plano reto. Se nós olhássemos a perspectiva de um planeta, nós temos uma curva, então esse cálculo ele não é preciso, mas como foi falado no enunciado, a gente tem uma imprecisão aceita. Então, nesses casos onde a imprecisão é razoável, não vai influenciar de forma sensível o resultado, nós podemos usar o cálculo do teorema de Pitágoras, tá? Muito simples. Vamos para o computador. Para o computador, por favor, aqui. Então, beleza. Para que eu desenvolva, né, eu tenho que ter algumas coordenadas de exemplo, mas o cálculo de distância basicamente seria, vamos colocar aqui, ó, var lat1, eu não vou colocar valores, tá? Estou declarando 4 variáveis, lat, lng, lat, lat1, porque uma coordenada é uma latitude e longitude. Então, eu tenho a coordenada 1 e latitude e longitude da coordenada 2. Tá? Eu vou ter valores específicos. A distância é muito simples. Var distância é calculada a partir de math, que é exatamente uma classe dentro do JavaScript que propõe funções da matemática. Tá? Eu tenho que criar a raiz. Raiz do quê? A raiz do quadrado. Então, nós usamos a função poll. Raiz do quadrado da longitude 1 menos longitude 2
ao quadrado, potência, na verdade, π é potência, e aí nós usamos aqui, ó, lat. Então, se você olhar em qualquer curso de matemática, você vai dizer, não é minha área, na verdade eu descobri isso aqui profissionalmente, porque eu trabalhei e desenvolvi esse tipo de função. Tive que usar esse tipo de função, mas basicamente você tira a raiz da soma da potência da distância do x, x1 e x2, e do y, y1 e y2. No caso, longitude corresponde ao x e latitude corresponde ao y. Essa distância está em graus. Então, para mostrar na tela, eu poderia usar o console.log, e aí eu uso o que a gente chama de interpolação de JavaScript, que é distância eu uso essa aspas aqui, essa crase aqui, e aí eu posso incorporar qualquer variável, ó, distância vezes, vamos só usar uma variável aqui, ó, var distância em metros. É a minha distância em graus, vezes 111, 111.11. Isso aqui é uma constante que vai transformar graus em metros, tá? Então, distância em metros. Basicamente, é isso aqui. Agora, eu preciso ter valores válidos para isso aqui, né? Então, eu vou colar aqui do meu exemplo que eu fiz. Deixa eu só pegar valores válidos, né? Ó, só estou copiando coordenadas válidas. Então, eu tenho lat, calcula, distância. Vou rodar isso aqui, vamos ver o que vai dar. Ó, distância, deixa eu ver, não está preciso, deixa eu ver o que eu errei. Tá? Não está preciso não, porque não é essa distância aqui. Lat, raiz, 2, distância. Olha, em teoria é isso aqui, mas o cálculo dele não está certo, tá? Tem alguma coisa, não é 11 metros. O cálculo certo está aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o algoritmo que eu fiz anteriormente, é esse aqui, que é a mesma coisa, eu só organizei em função e por alguma razão, que depois do final eu vou descobrir, que deu 15, o outro deu 11, mas o algoritmo basicamente é isso, 111, ó, raiz é a mesma coisa. Ah, tá, desculpa, não tem essa vírgula, é soma, perdão. Ó, então, é basicamente isso aqui. Eu não sei nem por que ele não reclamou, tá? Agora nós vamos ter o resultado ali, 15,71. Então, nós temos, agora, perceba que a implementação é muito simples. Declarei variável, comecei ali já a usar as funções. É por óbvio que eu tive que fazer uma análise, descobrir como é que eu calculava a raiz, como é que eu levava a potência. Então, são coisas que você precisa resolver e entender. Tá? A gente fecha essa situação, problema 1. Nesse momento de interação, eu quero propor ali uma visão, uma interpretação sobre uma característica da linguagem. Não ter que definir tipo das variáveis é algo vantajoso ou desvantajoso? Pensa aí, a gente volta no instante. Talvez você não consiga agora, nesse momento, já ter essa percepção, mas deixa eu pegar. Alunos perguntando em que momento usar uma linguagem, lado do servidor e outro lado do browser. Tipo, PHP não aparece no lado do browser, a se exibir código-fonte no browser, JavaScript aparece. Eles perguntam aqui. Ok, então é uma pergunta válida. Como que você tem que desenvolver?
você desenvolve em JavaScript ou em PHP? Olha, basicamente você vai, se você conseguir, aí é uma interpretação minha, não existe o certo ou errado, você consegue desenvolver 100% do lado do servidor e você, lógico, 100% do lado do cliente não, porque muitas vezes a gente tem uma base de dados que está inacessível pelo JavaScript. Então esse é um ponto. Mas o que eu gostaria de destacar aqui, até para a gente conseguir seguir? Você tem que naturalmente buscar um equilíbrio. O que eu tenho profissionalmente, hoje eu estou trabalhando num projeto usando Angular e ASP.NET Core. O ASP.NET Core é servidor e Angular é do lado do cliente. Quando você desenvolve do lado do cliente, você consegue aumentar a usabilidade. Uma palavrinha mais chamada UX, um acrônimo chamado UX, que é User Experience, experiência do usuário, você consegue melhorar essa experiência se você partir para desenvolver dentro do navegador. Se você desenvolve do lado do servidor, muitas das vezes você consegue produzir algo acessível e tudo mais, mas você tem mais complexidade, porque hora você vai ter que programar em PHP, hora você vai ter que programar em JavaScript para trazer a interatividade. Então, é lógico que isso depende de um equilíbrio, não existe uma verdade absoluta, mas a minha experiência que eu tenho clara é, quanto mais você estiver próximo do navegador, do seu desenvolvimento, mais dedicado ao JavaScript, às tecnologias que ali são passíveis, mais você vai ter poder naquilo que o usuário interage. Agora, é fato que ele é acessível, o usuário pode abrir a ferramenta de desenvolvedor e olhar, inspecionar aquilo que existe. Existem técnicas para ofuscar, né, para esconder aquilo que você desenvolveu, mas mesmo assim não existe mágica. O código ele realmente está acessível, tá? Mas assim, só para você ter essa visão de que hoje, para mim, quanto mais a experiência do usuário é melhor, possivelmente as tecnologias que estão do lado do cliente foram mais bem utilizadas, né? E aí você tem o servidor basicamente como um mecanismo para acessar a base de dados, tá? Então, nós vamos fechar esse momento de interação. Se você não ficou a dúvida ainda, você pontue novamente, a gente volta a se falar. Estruturas de controle, né? Eu preciso controlar controlar o fluxo de execução. Então, primeiro ponto, comecei a estudar uma linguagem. Eu descubro como eu declaro uma variável, como eu declaro um vetor, mas como é que eu controlo o fluxo? Como é que eu dou uma estrutura condicional, um if else? Então, esse é o princípio, né? Então, se você pegar uma outra linguagem para estudar, você vai ter os mesmos desafios. Como é que eu declaro uma variável? Quais são os tipos de dados? Como é que eu declaro uma estrutura de dados multivalorada, como um array? Ok, e aí depois como é que eu controlo o fluxo? Felizmente, a partir do momento que a gente estuda a linguagem ANSI C, que é a tua realidade, você estudou, você está hábil a desenvolver em outras linguagens que são da família C. JavaScript não é diferente, porque ela tem essas características, tá? Por exemplo, os vetores, vamos ao quadro. Um array, que no caso é um vetor em JavaScript, é do tipo object. Então, é uma característica aqui que vale pontuarmos. A linguagem, o tipo de dado, né? Object é exatamente aquilo que não é um número, não é uma string. E o array em JavaScript é tratado como um vetor. Pode, diferentemente de outras linguagens, pode guardar diferentes, tipos diferentes de valores, né? Aqui que não fique nenhuma dúvida. Quando você pega estritamente a linguagem C, você declara um vetor do tipo int. Como é uma linguagem tipada, você define o tipo do vetor. Naquele momento você está dizendo, o que eu vou guardar é inteiros. Nada além de inteiros vão ser armazenados ali dentro. Como nós estamos falando de uma linguagem interpretada, dinamicamente tipada, se você define um vetor, você coloca o que você quiser dentro desse vetor. Então você pode pôr números, pode pôr strings, booleanos, todos numa única estrutura e ele consegue diferenciá-los tranquilamente. É uma característica. Vamos ao quadro. Nós usamos informar o número da posição opcional, nós podemos, né? Para criar um vetor em JavaScript pode ser utilizado duas sintaxes, tá? Nós podemos definir um array, olha, perceba como é simples. Você dá um new array, define uma quantidade de elementos, caso você queira, ou então só usa ali o colchetes. Olha que simples. Definir uma variável, colchete, ele já é um vetor. Ele já tem a capacidade de armazenar múltiplos valores. E esses valores são adicionados dinamicamente.
Se você fizer uma relação com outras linguagens que no momento da declaração do vetor, a memória já é reservada, aqui não. Aqui você define uma estrutura, um vetor vazio. E na medida com que você vai adicionando elementos, ele vai se expandindo. Vamos ali ao quadro. Para fazer a inicialização do vetor, eu ainda posso definir diretamente os valores. Eu consigo aqui, perceba que eu estou criando um array e já estou acrescentando duas strings, 2 números e um booleano. E ele vai fazer a distinção disso. Uma outra forma de inicializar, da mesma forma, no caso, é usando colchetes. Declarei um colchete e coloquei os valores. É muito prático e essa dinâmica da linguagem é o que diferencia. Então, às vezes, você tem um desenvolvedor que só teve experiência em linguagens mais tipadas, linguagens mais restritas, e quando se lida com o JavaScript, percebe o quanto é fácil. Aqui a gente tem uma relação muito próxima com o Python, tá? Por ser também uma linguagem dinâmica. Então, essas características, ou essa similaridade entre essas linguagens, tem uma relação direta com o conceito de dinâmico, tá? E para fazer manipulação, é muito fácil. E aí nós temos uma semelhança com a linguagem ANSI C. Basta acessar o vetor usando um termo de indexação. Vetor, termo de indexação. E nós temos uma propriedade chamada length. Primeiro ponto, guarda esse termo, termo de indexação. Quando a gente diz, o vetor você usa um índice, 0, 1, 2, 3. Eu uso o termo de indexação porque é uma estrutura de dados complexa, no caso, que tem um termo de indexação. Você põe uma chave e ele te retorna o valor. No caso, se eu uso 0, você pega o elemento na posição 0. Se eu uso 1, você pega o elemento na posição 1. Então, é um termo de indexação. Tá? Vamos falar da estrutura de programação if? Olha, perceba o quanto é parecido com uma linguagem C ANSI. Eu defino o if, defino uma condição lógica e defino o corpo do meu if. Já o if-else, o if-else é importante que você lembre o sentido dessa estrutura. Eu não estou te ensinando algoritmo, programação. Eu estou te apresentando para você como que você controla o fluxo. O if-else é quando você tem algo a ser feito caso a condição seja verdadeira e algo a ser feito caso a condição não seja verdadeira. Vamos ao quadro. Então, no caso, você coloca a condição aqui, se a idade for maior ou igual a 18, eu dou uma mensagem. Se não, eu dou uma outra mensagem. Perceba a simplicidade. Bloco para o if, bloco para o else. Falando do for, nós temos também semelhança aqui. Você tem 3 seções na estrutura de repetição for. A seção de inicialização, a seção condicional e a seção de incremento. Você usa a seção de inicialização possivelmente para inicializar a tua variável contadora. Você usa a estrutura condicional para definir uma lógica, uma condição de permanência no laço. E a seção de incremento para incrementar o teu contador. Laço for sem contador não é tão usual. É muito mais comum você utilizar o while, que seria a nossa próxima estrutura. Vamos ao quadro. O while é a estrutura de repetição onde você testa antes de executar. E enquanto o contador for maior que 0, ele vai permanecer. E aqui dentro, no caso, eu estou decrementando o meu contador. Então, o while, só para fazer uma mera referência aqui, o laço for nós utilizamos quando nós conseguimos determinar o número de vezes que aquilo vai acontecer. Por isso que nós usamos um contador. O while é muito comum quando nós não conseguimos determinar quantas vezes aquilo vai acontecer. Depende de uma condicional. E o do while é uma estrutura semelhante ali ao while, só que a diferença é que o teste para permanência é no final. Então, você tem a garantia de que sempre vai acontecer pelo menos uma única vez. O while ele está condicionado, já o do while não. Ele executa uma vez, depois ele testa. A gente fecha aqui esse controle de fluxo em JavaScript. Modularização em JavaScript. É importante você entender o termo modularização. Modular é você criar módulos, pedaços de programa. Não existe um programa complexo pensado do começo ao fim como algo sequencial. Você vai quebrando
até para que você consiga ter sanidade, você consiga entender as partes e fazer com que elas funcionem de forma interligadas, né? Assim como você não consegue montar um Lego com uma única peça, você precisa de milhares de peças dependendo do Lego, a programação também é assim. Então, nós temos que usar os recursos disponíveis para quebrar o nosso programa. A primeira forma, a forma mais comum, é através das funções, né? Isso é uma característica que nós temos da linguagem JavaScript. Então, você tem uma programação funcional ali, possível, né? Você dividir o teu programa em pequenas funções e você faz o encadeamento dessas funções baseado em alguma lógica, né? Não existe um encadeamento sem lógica explícita, você usa alguma regra. Vamos ao quadro. Então, nós usamos os blocos de códigos que são executados apenas quando chamamos por um evento, quer dizer, um evento que eu digo um evento chamador, tá? Você está condicionando a execução. São definidas dentro de um bloco script ou em um arquivo externo, conforme nós já vimos. Podem receber parâmetros, nós podemos ter mais de um parâmetro, né, para conseguir parametrizar, fazer com que uma função funcione. Função execute baseado em condições, em critérios, né, e pode ter um único retorno, tá? Como que nós fazemos a declaração da função? Podemos ainda desenvolver nossos scripts utilizando um modelo de desenvolvimento modular através da organização dos nossos códigos em função. Então, perceba a definição de uma função em JavaScript. Você dá um nome para essa função, você usa a palavra reservada chamada function, antecedendo o nome da função, e você define os argumentos. Algumas considerações a partir disso. Primeiro, como nós estamos falando de uma linguagem dinamicamente tipada, fracamente tipada, nós não definimos nem o tipo de retorno da função, nem o tipo dos argumentos, que é algo comum. Se você usar uma linguagem que tem tipo, os parâmetros vão ter tipos, o retorno da função também vai ter um tipo explícito lá. Aqui não. Nem o void, que é muito comum para a gente demonstrar que não haverá retorno, o retorno é vazio, não existe essa necessidade, na verdade, não existe a possibilidade de tornarmos isso explícito, tá? Então, uma característica da linguagem. Vamos aqui ao quadro. Perceba que eu tenho aqui só para demonstrar o uso de uma função. Ali era um protótipo da função, aqui nós já temos o uso, tá? Então, eu tenho o nome da função, eu defino as minhas variáveis separadas por vírgula, quantas houverem necessidade. Caso não haja necessidade, eu não incluo nenhum parâmetro. Eu usei o termo ali var1 e var2, porque o parâmetro de uma função, no contexto dela, ela é necessariamente uma variável. Só que é uma variável que já vem inicializada, porque quem faz a chamada da função determina o valor, né? Então, essa é uma característica. Aí, só para pontuar, os parâmetros var1 e var2 são variáveis ou valores passados para a função. Quer dizer, dentro do contexto da função, eles terão valor e poderão ser utilizados como variáveis comuns, né? Não tem nenhuma restrição. Além disso, ao quadro, por favor, funções sem parâmetros devem incluir os parênteses, né? Então, se você tiver necessidade de declarar uma função e omitir, naturalmente, um parâmetro, não há necessidade, um refinamento para a execução daquela função, você ainda assim deve colocar os parênteses, né? Falar de uma função com retorno, tá? Aqui no exemplo, uma função do tipo produto, né? Quer dizer, eu produzo A vezes B. Perceba, a palavra-chave return, ela é utilizada para especificar um valor que a função irá retornar. Então, é algo comum aí, ó, quando eu preciso retornar aquilo que foi produzido pela função, eu uso a palavra return. Eu posso ter quantos returns eu acho apropriado. Não existe uma regra, uma definição assim, ó, você tem que ter somente um return. Não. Toda vez que a instrução return for executada, aquela função ela deixa de ser executada porque entende como finalizada e volta a execução para o contexto chamador. Então, essa é um outro ponto. Vamos ao quadro. Ó, toda função que irá retornar um valor deve utilizar a palavra-chave return. Quer dizer, se você define, né, você necessariamente precisa retornar um valor, você deve usar a palavra return para fazer esse tipo de interação.
Vamos falar sobre o ciclo de vida de uma variável, tá? As variáveis declaradas dentro de uma função só podem ser acessadas localmente, tá? Variáveis com o mesmo nome podem ser declaradas em funções diferentes. Após a função ser finalizada, as variáveis são destruídas. Então, o que nós precisamos compreender aqui? Quando nós declaramos as variáveis fora de qualquer função, são tratadas como variáveis globais, elas são acessíveis dentro daquele contexto de execução. Se as variáveis são declaradas dentro de uma função, elas são exclusivas e locais daquela função. Então, você pode ter múltiplas funções com variáveis com o mesmo nome, porque não existe nenhum tipo de interferência, até porque elas só existirão dentro do contexto de execução daquela função, tá? É um ponto. E o último ponto, se uma variável é declarada fora de uma função, ela pode ser acessada por todas as funções, que seria o termo que eu designei ali como uma variável global. Aqui, esse é o sentido das funções, o uso dela nos ajuda a construir aplicações mais complexas, tá? Eu fecho aqui esse conceito. Document Object Model, esse último ponto que eu preciso trazer para você é exatamente a ideia de que nós precisamos, muitas das vezes, interagir com um documento, tá? E esse documento é o nosso HTML. Vamos ao quadro. Então, nós temos ali o Document Object Model, vamos fazer a tradução? Basicamente, é um modelo de objeto do documento. Então, para você entender de forma muito clara, você define um HTML. Quando o navegador faz a leitura desse HTML, ele transforma em algo visual. Só que por detrás desse algo visual existe um objeto, um documento, que pode ser manipulado através da programação. Então, quer dizer, um modelo de objeto do documento. Quer dizer, eu consigo visualizar aquele documento que o usuário vê enquanto objeto. E que vai, naturalmente, representar aquilo que o usuário está visualizando, mas numa perspectiva técnica, tá? E essa capacidade de representar aquilo que o usuário vê é algo extremamente poderoso, que possibilita com que as nossas aplicações web sejam cada vez mais complexas. Isso não é uma coisa de agora, né? Se você pegar uma aplicação WhatsApp, aquele WhatsApp da web, Facebook, Instagram, são aplicações extremamente complexas, aplicações que antes eram exclusivas do desktop. Por exemplo, um ERP, que é um tipo de software que é muito comum para nós, desenvolvedores, que é um gestor de recursos empresariais. Esse tipo de solução existe dentro do contexto do navegador. Até então, não. Até então, eram exclusivos dos desktops, né? Voltando aqui ao quadro, o Document Object Model, ou DOM, eu vou usar o termo DOM a partir de agora, é a API fundamental para representar e manipular o conteúdo de documentos XML ou HTML. Perdão, eu inverti, mas é exatamente isso, tá? A API, então o que vem a ser a API, tá? Então é importante você conseguir concordar aqui comigo, tá? O sentido de API é interface de programação de aplicação. Então quando você fala, olha, tem uma API que eu consigo utilizar um banco de dados, uma API que eu consigo utilizar um dispositivo via Bluetooth. Ok, a API é uma interface de programação. Através dessa interface eu programo e eu consigo utilizar algum recurso, ok? Então, voltando aqui para o quadro, então, o que eu tenho como definição? A API não é especialmente complicada, mas existem vários detalhes de arquitetura que precisam ser entendidos. Isso Flanagan em 2016. Vamos olhar a definição desse Document Object Model, DOM. Isso aqui é uma árvore, perceba, né? Eu tenho um nó raiz, que é o meu documento, e ele vai desmembrando baseado na definição do meu HTML. Então, o documento tem, basicamente, o HTML como uma tag, a tag principal, né? A primeira tag dentro da nossa estrutura é o HTML. Dentro do HTML temos head e body. Perceba que eles estão no mesmo nível. Dentro do head eu tenho title e eu tenho texto. Assim como dentro de body eu tenho H1, H2, parágrafo e assim por diante.
Olha que interessante, eu consigo, através da programação, olhar toda aquela marcação que eu fiz, mas dentro do contexto de programação. Então, eu consigo manipular, fazer a leitura, fazer a manipulação, fazer o ajuste que for necessário, interferir nessa árvore. Porque é uma árvore que parte de um nó e vai se ramificando. Então, sempre o nó raiz ali é o documento. Dentro do documento, nó raiz, o próximo, o filho, o próximo nó após o documento é o HTML. É exatamente a representação do nosso documento que a gente venha codificar em HTML. Então, esse desmembramento, essa interpretação, ela me permite compreender como eu devo programar. Porque a forma como eu escrevo meu documento HTML vai determinar diretamente como eu devo programar para conseguir manipulá-los, né? Então, nós construímos dessa forma, tá? Falando sobre DOM, cada página carregada no navegador cria um objeto chamado document. Então, a gente chama de objeto implícito, quer dizer, ele já está definido dentro do meu contexto do meu navegador. O objeto document permite o acesso a todos os elementos do HTML da página. Então, tudo que eu precisar fazer com a minha página, eu consigo. Contém propriedades e métodos para capturar os elementos do HTML. Então, se eu tiver a necessidade de interferir, de modificar, existe toda uma interface de programação, uma API, para que eu consiga modificar esse documento de forma totalmente prática. Vamos ao quadro ali, ó. Esses elementos podem ser manipulados se necessário. Então, entenda aqui o primeiro ponto. A API, ela define uma interface de como eu consigo acessar aquilo que eu escrevi. Só que eu escrevi na ótica do HTML, só que eu estou programando através do JavaScript. Então, eu preciso interagir de forma consciente. Eu sei que o meu documento é estruturado de uma forma, porque eu fiz essa construção, e na programação eu vou conseguir representar um código, que a gente chama de código imperativo, capaz de lidar com aquilo que eu defini, ora através do HTML, tá? Vamos ao quadro. Falando ainda sobre DOM, tá? Cada elemento é considerado um nó. Para acessar os nós de um documento, utilizamos a propriedade shieldNodes. Na verdade, são os nós filhos, ok? Do nosso documento, nosso objeto document. A tag HTML é a nó raiz de um documento. O nó HTML encontra-se na primeira posição da coleção de filhos, que são os shieldNodes. Se eu acessar o meu objeto document, o primeiro elemento é o HTML. Um nó pode conter filhos, porque nós usamos o conceito de tags que envolvem outros elementos, né? Todos os elementos dentro de um nó são considerados seus filhos. Para acessar o número de elementos de um nó, basta utilizar a propriedade length da coleção shieldNodes. Também é possível descobrir o nome de um nó utilizando a propriedade nodename. Seguindo, os textos são considerados nós, quer dizer, aquele texto que a gente põe dentro de um parágrafo, ele também é constituído dentro de um nó próprio para isso. O valor do nodename de um texto vai ser do tipo #text. Para obter o texto de um nó do tipo texto, acessamos a propriedade data. Quer dizer, se eu quiser descobrir o que tem dentro de um parágrafo, eu vou acessar o primeiro filho, shieldNode, e acessar a propriedade data. Alguns navegadores podem considerar uma quebra de linha como elemento do tipo texto. Quer dizer, qualquer quebra de linha ele pode codificar com elemento do tipo texto. Um nó do tipo text contém uma propriedade length e retorna o número de caracteres daquele nó. Olha, tudo isso que eu trouxe até o presente momento é só para te dar uma visão do conceito de árvore. Olha, o documento tem filhos. Cada filho pode ter filhos. Se um desses filhos for do tipo texto, vai ter lá uma tag específica para ele, tá? Mas tudo isso vem exatamente a propor uma visão sobre a estrutura do seu HTML na perspectiva de uma interface de programação. Então, eu preciso conseguir processar, interagir com esses elementos. Para fazer isso, um dos métodos mais utilizados, vamos ao quadro para apresentar. Quando eu preciso obter um elemento, eu posso usar
o método getElementById a partir do meu documento e eu informo qual é o ID. Então, perceba que cada elemento do nosso HTML pode ter uma propriedade do tipo ID. Então, vai ter que ter um elemento lá com txt nome. Tá? Então, eu consigo obter esse objeto. Então, ele vai retornar um objeto a partir do seu ID. Caso não seja encontrado nenhum, ele retornará nulo. Aqui nós temos o exemplo. E nós temos uma variação aqui, que são os elementos. Eu posso pegar todos os elementos pelo nome, pela propriedade name, pelo nome da tag, ou então pela classe. Olha que flexibilidade. Eu posso pegar pelo ID, que é algo único, quer dizer, cada elemento, um elemento pode ter um ID, mas pode não ter, mas o ID tem que ser único. Eu posso pegar pela propriedade name, que não é exclusiva. Posso pegar pelo nome da tag, aí naturalmente eu posso pegar mais de um elemento. Né? Se eu pegar todos os parágrafos, eu posso pegar múltiplos. E por último, eu posso pegar por aqueles que têm uma determinada classe lá do CSS, tá? Essas são as versatilidades ali da manipulação do DOM. E a gente fecha aqui. Olha que legal, eu tenho a necessidade de desenvolver um chat, igual como se fosse um WhatsApp, né? Antigamente a gente chamava de chat, né? Mas o WhatsApp, o Messenger do Facebook são mensageiros instantâneos, né? Você mandou, chega para a pessoa. Mas aqui vamos imaginar que a gente fosse criar um protótipo, só que dentro do navegador. Esse é o meu objetivo. Vamos aqui à situação problema. Precisamos desenvolver um protótipo de um chat HTML para demonstrar como seria o processo de interação do usuário e manipulação do DOM através da linguagem JavaScript. Esse é o desafio que nós temos e esse desafio não é tão simples, porque, olha, esse são dos pontos que mais dificultam a introdução, a inicialização no desenvolvimento da plataforma web. Para isso, nós vamos usar 3 tecnologias. HTML para especificar o documento, o CSS para especificar o estilo e o JavaScript para trazer a interatividade. Perceba que não é tão simples. Vamos ao meu computador. Olha, eu estou com algum conteúdo aberto aqui, mas eu vou fechar. Como nós não temos, deixa eu só fechar isso aqui, eu não tenho condições de desenvolver 100%, eu vou apresentar aquilo que eu desenvolvi, tá? Então, nós vamos pautá-lo parte a parte, tá? Então, para que a gente consiga ter um discernimento aqui das partes do nosso situação-problema, eu constituí tudo dentro de um documento só. Então, eu vou tirar o zoom inicialmente, deixa eu fechar tudo, está tudo escondido, você não consegue ver nada, Vamos por partes, eu quero ver o que isso faz, o que eu consegui desenvolver e trazer para você. Tá? Então, eu fiz aqui, lógico, aqui um protótipo muito, eu diria muito sem vergonha. Deixa eu tirar um pouco de zoom aqui, Por quê? Porque não está muito longe de um WhatsApp, alguma coisa assim, Eu escrevo, olá, meu querido aluno, querido estudante. Então, deu enviar. Tudo bem? Então, aqui, perceba, o que eu tenho de diferente? Isso foi construído, esses textos foram construídos basicamente a partir da minha escrita de código. Então, eu vou mostrar para você, quer ver, Eu vou recarregar minha página, vou até tirar aquele conteúdo que eu deixei lá para fazer uma mudança de estilo, vou tirar isso aqui. Vou salvar. Perceba, esvaziou, quer dizer, limpou minha conversa. Por quê? Porque é só em memória aqui, teste 1, enviei. Teste 2, enviei. Como que eu construo esse HTML? Se eu der um F12, que é a ferramenta de desenvolvedor, e eu pedir para olhar os elementos dessa página, olha que interessante. Ele mostrou aqui, tem uma div, dentro dessa div tem as mensagens, dentro da mensagem tem essa seção aqui, Deixa eu colocar aqui, essa primeira mensagem, outra. Agora eu vou colocar mais uma mensagem aqui, vou mandar mais um texto. Opa, percebeu aqui do lado, Aqui do lado incluiu mais um elemento, vou pôr mais uma mensagem. Incluiu mais um elemento aqui. Então, eu só não coloquei o scroll aqui, então eu não vou conseguir visualizar. Se eu remover ele daqui,
Perceba que eu vou remover todos esses elementos. Ó, as mensagens estão indo embora. Por quê? É essa habilidade que nós temos através do DOM. Eu consigo modificar aquilo que o usuário está vendo. Como que eu fiz? Então, vamos olhar. Primeiro de tudo, eu criei um HTML que estabeleceu as áreas. Então, vamos olhar primeiramente o HTML. Muito simples. Eu tenho uma div conteúdo, uma div de mensagens e uma div texto. Ó, ID, ID, ID. Dentro do texto eu tenho um text area, que me permite múltiplas linhas, e tem um botão enviar. Agora, nós vamos ver a programação, tá? O estilo, que é o CSS, eu brinquei. Naturalmente, está muito longe daquilo que precisa, né? Então, eu coloquei alguns estilos aqui, nada muito elaborado, mas que permitem, ao menos, ter uma cor de fundo ali na mensagem. Ó. São vários, né? Lógico que não estão distantes daquilo que você já viu. Tamanho de fonte, apresentação em bloco, alinhamento do texto, cor. Aqui eu coloquei uma cor de fundo, uma sombra da caixa que permite esse efeito aqui de sombreamento. Mas vamos ver a programação, tá? Que é o foco exatamente dessa situação problema. Tá? Então, eu vou tirar aqui o meu estilo e vou olhar o meu script. Tá? Primeiro de tudo, eu fiz algo que é comum, lógico que existem outras formas mais práticas, quando o meu documento carregar, eu vou vincular os eventos. Qual eventos? O botão. Então, eu uso, deixa eu tirar esse cara daqui, ó. Eu pego o elemento botão, que eu dei um ID para ele chamado BTN, e coloco, olha, eu recupero o botão e mudo a propriedade onClick para manipular clique botão. Eu poderia fazer isso diretamente de um JavaScript inline, conforme você já viu? Poderia, mas eu peguei o botão e coloquei, ó, quando ele pressionar o onClick, quando ele clicar, executa esse código. O que ele faz nesse código? Olha, primeiro, eu recupero o campo de texto, onde o usuário digita. A propriedade value, valor, me dá informações daquilo que o usuário digitou. Então, se o usuário digitou aqui, ó, teste, a propriedade value vai me retornar teste. Eu só faço uma verificação. O tamanho dessa string é 0, quer dizer, o usuário não digitou nada. Então, ele apertou aqui, ó. Ó, fica apertando o enviar aqui vazio. Então, eu faço esse tratamento. Agora, se ele digitou alguma mensagem, eu crio. Esse é o sentido da API DOM. Por exemplo, eu posso criar uma div dinamicamente. Eu criei uma div, defini qual é o conteúdo dessa div dinamicamente. Eu criei dentro dela uma outra div com 2 tags spam, uma mensagem e uma data. Depois, eu recupero a minha seção de mensagens e uso o append shield. Pronto, limpo aquilo que o usuário digitou e dou foco. Voltando ao que eu fiz, eu acrescento o elemento lá em cima, limpo e dou foco. O que é importante não é decorar o código, mas você entender que através do JavaScript, num contexto do navegador, eu tenho programação, tenho uma interface de programação, de aplicação, que me permite transformar totalmente meu documento, criando novos elementos, removendo elementos. Eu poderia pôr um botão lá, limpar chat, e remover tudo que está dentro da minha div mensagem. Seria muito simples. Então, entenda o potencial que tem através da interface de programação do DOM. Por isso, hoje nós temos a possibilidade de usar um WhatsApp através do navegador. E eu vou além. Um WhatsApp, por exemplo, usa um conceito chamado WebSocket, que é conexão de socket, que é um elemento básico de conectividade dentro do navegador. Permite, por exemplo, você mandar uma mensagem através do celular e quase que instantaneamente aparecer no navegador. Então, é um conjunto de forma colaborativa de tecnologias que permitem toda essa evolução, tá? Vamos fechar aqui essa situação problema. Olha, o que eu gostaria agora de deixar como momento de percepção aqui da tecnologia DOM, que é a interface de programação do documento HTML, né? Essa perspectiva é o seguinte: o que hoje permite, quando a gente pensa através de um conceito chamada assíncrona
JavaScript, que é a ideia de que quando você carrega uma página, o usuário não necessariamente precisa recarregar para que os dados sejam atualizados. Você já percebeu esse tipo de usabilidade, esse tipo de interação nas páginas que você tem utilizado? Como é que você acha que isso é feito? Eu vou deixar esse ponto aqui para a gente pensar e eu volto num instante. Olha, o meu ponto de discussão era quais são as páginas que você tem acesso e você percebe que os dados são atualizados sem necessariamente a sua interação. As páginas, redes sociais são muito comuns, né? Facebook, Instagram, Twitter e outros mais. Às vezes a informação não é atualizada naquele instante que você está lendo, porque se ele fizesse isso, haveria uma má experiência, porque às vezes você está lendo e os dados seriam atualizados. Então, essa prática não seria boa. Mas ele te dá uma informação só, existem novos dados, e você interage e ele carrega para você. Essa capacidade envolve duas tecnologias. O DOM, como mecanismo, interface de programação do documento, a possibilidade de você criar novos elementos dinamicamente, e o outro, chamado AJAX, ou chamada assíncrona XML, que permite com que, mesmo o usuário não interagindo com a página, o código em JavaScript interaja com o servidor para obtenção de novos dados, além do famoso ali, o WebSocket, que eu já pontuei com relação ao WhatsApp, que aí estabelece uma conexão entre o teu navegador e o servidor do WhatsApp, por exemplo, em tempo real. Aconteceu algo, ele já dispara para o navegador instantaneamente. Tá? Então, eu fecho aqui esse momento de interação. Vamos recapitular. Quais são os pontos importantes aí da nossa aula? Vamos ao quadro. Primeiro, que você não se esqueça, o HTML ele tem evoluído. Nossa versão, a última versão que nós podemos destacar é a versão 5, e ele introduziu elementos que têm sentido, que têm uma função de ser cabeçalho, de ser rodapé, de ser área de navegação. Nós também visualizamos a potencialidade que existe através da programação no navegador. Aí nós usamos o JavaScript para mandar uma mensagem para o usuário, para conseguir interagir através do DOM. Não foi destacado nessa sessão, mas é algo que já compartilhamos. Avançando em JavaScript, abordamos as características com relação a tipos de dados, a vetores, outros elementos mais que são passíveis ali e totalmente práticos da programação. Falamos sobre estruturas de controle de fluxo, que é importante você distingui-las, né, e consegui-las utilizá-las apropriadamente, mas é fato que não há nenhuma distinção com relação à linguagem Seance, quer dizer, toda a bagagem de programação que você já absorveu em algum momento, em alguma disciplina, você está trazendo para essa disciplina aqui também. Nós falamos sobre modularização. Para isso, nós destacamos as funções. Vale aqui a menção de que JavaScript suporta a programação orientada a objeto. Não foi pautado na nossa aula, mas é suportado através de um conceito chamado prototipação, que é uma forma de construção de elementos reutilizáveis, mas ainda assim é passível. Com a evolução do SMA Script, quer dizer, a especificação dessa linguagem, existem evoluções aí que tornam mais explícito a utilização do paradigma orientado a objeto, mas mesmo assim, sem essas especificações, nós ainda podemos utilizar a técnica através do JavaScript. E o último ponto é o conceito de DOM, a visão de que existe uma interface de programação de uma aplicação que nos permite manipular de forma total o nosso documento HTML enquanto um objeto, fazendo a inclusão, a remoção, mudando as características visuais ou até mesmo de dados.
né, no nosso exemplo ali através de um chat que é muito simplificado, mas já propõe a ideia da construção de HTML dinamicamente, tá? E assim, eu fecho essa aula, agradeço muito a sua atenção e um forte abraço.